Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Cante comigo, maravilhoso. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Senhor, obrigado pela liberdade que temos. Unge minha boca e os ouvidos dos irmãos, e que a Tua palavra seja um alimento também nesta manhã para nós, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou começar a falar um assunto que eu queria fazer um pedido a você, como pastor, como alguém que ama as almas, como alguém que quer ver você vencedor. Eu vou pregar hoje, primeiro momento, esta mensagem, mas ela é composta de 2 etapas. Eu não teria tempo aqui para fazê-lo, e essa mensagem é tão importante. Ouça o que eu vou falar, porque ela é fruto de dor, ela é fruto de sofrimento, ela é fruto de compreensões espirituais do reino de Deus. Eu vou falar sobre um tema que é fundamental na vida de todo ser humano, não só crente não, que chama-se prazer. Claro que eu vou enfocar aqui a questão do prazer em Deus. Mas eu não sei se você sabe, o ser humano, ele existe, o ser humano de forma geral, em função do prazer. Deus criou o homem com uma estrutura na sua psique e no seu corpo, que o que estimula o homem é o prazer. É por causa do prazer que as pessoas, tem criança aí? Adolescentes já sabem mais que isso. É por causa do prazer que as pessoas fazem filhos. É verdade isso? Não é só por isso, mas Deus puxou a procriação usando o prazer. É por causa do prazer que as pessoas também acabam viciadas, porque o prazer é tão bom que a pessoa quer repetir, e quer repetir, e quer repetir. Por isso nós temos pessoas viciadas em drogas, viciadas em sexos, viciada em toda forma de situação que dê prazer. Por isso este assunto ele tem que ser entendido e compreendido com muita claridade por nós, porque nós também, povo de Deus, teremos a permanência e a perseverança da nossa vida espiritual se nós encontrarmos prazer em Deus. Porque se você não encontrar prazer em Deus, ser crente vai ser um tormento para você. Se você não encontrar prazer em Deus, a religião vai te sufocar, a vida religiosa vai te matar. Porque o que faz uma pessoa viver bem com Deus é quando ela atinge este momento de ter prazer em Deus. Então esse assunto é muito importante, porque quando você nasce espiritualmente,
tudo está bem, tudo está bom, mas a vida tem seus desgastes, as coisas da vida, as crises existenciais, as crises financeiras, as crises matrimoniais, as crises na criação de filho. A nossa vida ela é tomada de tempos em tempos por crises e problemas, que se você não tiver prazer e direcionar bem este prazer, você não vai suportar ser crente muito tempo. Você entende a profundidade do que eu quero falar e a importância do que eu quero falar hoje pela manhã e à noite? Você que diz assim: ah, pastor, só vem à igreja de manhã. Eu quero hoje dizer para você: faça um esforço para estar aqui logo mais, porque eu vou falar sobre esse tema. Só que esta manhã eu tenho que lançar algumas bases para que você entenda o que eu estou falando lá na frente. Porque falar sobre prazer é uma coisa que entra num terreno subjetivo, e que nesse terreno subjetivo a gente tem que ter algumas estacas cravadas para nos guiar nesse terreno subjetivo. E prazer é uma coisa subjetiva, é uma coisa que está na mente. É um negócio tão sério que quando eu fui pesquisar sobre isso, Platão, que é um dos grandes filósofos da antiguidade, já falava a respeito de prazer. Ele dava algumas definições interessantíssimas que você começa a perceber. E quando fala de prazer, só pensa-se prazer sexual. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar dos muitos prazeres que um ser humano tem, quer na área sexual, quer na área emocional e quer na área espiritual. E você tem que se situar nisso, porque se você não encontrar o caminho de prazer em Deus, cada vez que você tiver que levantar as mãos para adorar a Deus, será um peso, um fardo, e você não vai entender por que o pastor levanta a mão, por que o outro pula, por que o outro tem alegria, e por que eu não tenho, ou porque eu já tive e agora não estou tendo mais. Por que esse prazer que se transforma em louvor, em alegria, não está acontecendo dentro de mim? Então, a gente, para poder alcançar essas coisas, temos que dar alguns passos. E esta manhã o primeiro passo que eu quero dar, encontra-se na leitura da palavra de Deus, em Romanos capítulo 7, vamos lá, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 15 a 24. O apóstolo Paulo, grande doutrinador e teólogo da igreja, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, todos comigo, Romanos capítulo 7, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo chegou a essa convicção assim, o mal reside em mim. Quantos têm essa convicção que tem uma parte sua aí que...
tem essa certeza? Eu também tenho essa certeza. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando, diga guerreando, contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Ele diz assim, desventurado, algumas versões dizem assim, miserável, quem tem essa expressão aí, né? Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo entrou numa crise tremenda, porque ele descobriu que havia duas pessoas dentro dele, uma que amava a Deus e as coisas espirituais, e a outra que amava o pecado e as coisas do mundo. Ele entrou em crise. Eu não sei, quantos aqui tem esta crise, desta briga interior dentro de si? Irmãos, a razão da minha mensagem, porque um dia desse, quando terminou o culto, um irmão veio para mim chorando e disse, pastor, eu estou vivendo uma crise, uma briga tremenda dentro de mim, às vezes me vem tantos pensamentos ruins, às vezes eu estou alegre e tal, aí fico triste, meu semblante cai, minha esposa pergunta, o que houve? É porque eu penso tanta coisa suja, vem tanta coisa errada na minha mente, e aquilo me entristece, me rouba a alegria, a paz, etc. E aí, diante daquele apelo, daquela declaração do irmão tão desesperada, tão angustiante no coração dele, eu disse assim, será que também outros irmãos não estão enfrentando esse mesmo problema? E será que a gente não tem que parar para refletir sobre isso? Daí nasceu. Mas a primeira coisa que Paulo constatou é que ele tem dentro de si uma briga terrível entre aquilo que ele quer ser como homem de Deus e aquilo que ele realmente é. Há uma distância, há uma crise e uma briga. Então, o primeiro ponto que eu queria estabelecer com você, para a gente poder chegar lá no prazer em Deus, que é o alvo da nossa mensagem, é que existe uma guerra dentro de nós. A guerra da velha criatura, e olha, a velha criatura, ela traz marcas. Nós, quando estamos longe de Deus, fazemos tanta coisa errada. Você sabe que nada que nós fazemos fica jogado fora. O nosso cérebro registra todas as coisas que nós fazemos, que nós vemos. Há coisas que a gente joga lá para o inconsciente, e fica lá guardado, a gente não quer mais saber, a gente quer viver com Jesus, mas de vez em quando, estas coisas vêm à nossa mente, de vez em quando nós somos assombrados por esses fantasmas, que às vezes vêm atingir a cada um de nós, e daí começa uma guerra, e não só daí, às vezes nós estamos num processo de transformação, há coisas que estão muito frescas na nossa mente, do velho mundo, da velha criatura, da velha natureza, e a gente quer que isso saia da nossa mente, e essa guerra fica ali dentro de nós, do homem natural com o homem do espiritual, a guerra entre a carne e o espírito. Esta guerra, irmãos, dentro de nós, nos entristece, nos angustia, e muitas vezes nos desanima, porque você diz assim, caramba, puxa vida, foi o que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Então, ele termina, e eu quero, nesse primeiro momento, te dar o antídoto para esta guerra. Esta guerra que está dentro de você. Versículo 25, é o antídoto. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, diga glória a Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Se você emendar, você lembra que essas cartas, elas não eram separadas por versículos e versículos. Se você for ao próximo parágrafo, ele diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão, o quê? Ele começa dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz, muito obrigado, porque se não fosse Jesus, eu não teria chance, se não fosse Jesus, eu não conseguiria, mas ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, e lá no capítulo 8, versículo 1, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou o quê?
do pecado, da morte. Porquanto que fora a lei, impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, fazendo o quê? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele estava falando sobre isso, de que, graças a Deus por Jesus Cristo, quando essa guerra começar dentro de você, você tem que aprender a fazer algumas afirmativas. Primeiro, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E o diabo logo diz, se você é uma nova criatura, por que você está pensando isso? Eu estou pensando isso porque você está tentando avivar em mim aquilo que eu já não sou mais. Ouça o que eu vou falar para você. A maioria dos pensamentos ruins que você tem na sua mente não vem de você, é Satanás que lança. São os dardos inflamados do inimigo. Se você der corda, ele se cria na sua mente. Se você disser, graças a Deus por Jesus Cristo que me perdoa de todos os pecados, ele vai embora. Lembra quando Jesus foi tentado? A Bíblia diz que, termina o texto assim, que Jesus foi acolhido pelos anjos, mas que Satanás se afastou até a ocasião, o quê? Oportuna. A Bíblia diz que naquilo que nós somos tentados, Jesus Cristo nos fortalece, porque Ele foi tentado em todas as coisas, para fortalecermos quando nós fôssemos tentados. Dá para entender isso? Diga amém. Quando, na prática, quando os pensamentos ruins começarem a vir na sua mente, lembra de uma coisa, você foi comprado por um preço precioso. Deus te amou quando você era pecador. Ele não te amou porque você era bonzinho, Ele te amou porque Ele te amou, não tem explicação, amém? Você é uma nova criatura, tanto é que você sente isso. Ouça, irmãos, quem não é nova criatura, não percebe a diferença da vida do pecado com a vida com Deus. Quando você vê essa turma dando entrevista na televisão, e eles falam aquilo tudo que eles pensam, eles não têm nenhum temor a Deus, porque eles não nasceram de novo, eles não compreendem os valores espirituais, então eles falam do que a mente deles cogita. Mas quando você tem essa crise, esta crise é a prova de que você é uma nova criatura, porque quem não é nova criatura não tem crise com o pecado, peca mesmo e não tem problema. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Se você tem crise é porque Deus habita dentro de você. Porque quando você não tem crise, você simplesmente faz e faz e faz, e não. Eu me lembro, quando eu era do mundo, hoje coisas que me incomodam, que são pecados, naquele tempo para mim era super normal, não tinha nenhuma referência, eu não tinha a palavra de Deus, eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha uma vida interior, nada dentro de mim era voltado para Deus, era voltado para o mundo. Mas quando essa crise entra, ouça, se alegre, é a prova de que você é de Deus, porque quem não é de Deus não tem crise, está afogado no pecado. Se você tem crise é porque o Espírito Santo habita dentro de você. Dá um glória a Deus bem forte. Essa é a primeira coisa. Você precisa saber. Quem vive no pecado não tem crise, porque não tem uma nova criatura dentro. Se você tem uma nova criatura, e isso te incomoda, é porque Deus realmente fez nascer um ser novo dentro de você. Outra coisa importante, quando o inimigo está fora de nós, é mais fácil de lutar. Eu sempre digo que o nome de Jesus, falado com autoridade, bota o diabo para correr rapidinho. É verdade isso, diga amém. Então o inimigo, quando ele começa a fazer uma manobra externa, e você percebe que é a ação dele, você começa a orar, ele vai embora. Mas quando a luta é contra você mesmo, aí a coisa complica. Porque há coisas da nossa velha criatura que namora com o pecado. Há coisas, e aí vem o que eu vou falar, que nos dá prazer. É verdade o que eu estou falando? Há certas coisas no mundo que são pecado, que a nossa velha natureza gosta, e a briga é difícil por causa disto.
Porque a nova criatura que quer as coisas de Deus, que quer obedecer a Deus, quer servir a Deus com integridade, se depara com uma parte querendo, simpatizante, namorando com o pecado. Então, por isso, nós temos que estabelecer alguns pontos para discernir essas coisas no nosso interior. Outra coisa que eu quero falar aqui, para que você comece a pontuar, é que Deus criou o homem com uma característica diferente dos demais animais. Se você souber, e nós vamos ler daqui a pouco um texto, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Com a entrada do pecado, o homem foi perdendo as características divinas, inclusive a capacidade de vida eterna. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que Ele veio salvar o que se havia, então Ele veio trazer a vida eterna ao homem, que o homem perdeu essa vida eterna. Então, Jesus morrendo na cruz, você sendo justificado por Ele, foi conectado com Deus de novo para a vida eterna. Essa nova criatura que está dentro de você é eterna. Essa nova criatura é eterna. Essa parte sua carnal, ela tem um tempo aqui na terra, mas ela não é eterna. Portanto, eu quero falar algumas coisas para você entender, e lá na frente você vai entender por que eu estou falando disso agora. O homem é um ser moral. Ele não é só como os animais. Por exemplo, o animal, ele já nasce programado. O cachorro sempre vai latir, com exceção de alguns que são treinados, pode até miar, mas a tendência é que o cachorro sempre vai latir, o gato sempre vai miar, o cavalo vai relinchar e a ovelha vai balir, né? Tem gente lendo a Bíblia aí. E a gente vai perceber que todos os animais, ele nasce... Você já viu algum gato filosofando? Só o Garfield, né? Que é invenção humana, né? Só o Garfield, segunda-feira, terrível, não sei o quê. Fora isso, você vai ver um animal, todos os animais cumprindo, porque eles nascem pré-programados. O homem não. O homem nasceu com o seu HD e com a sua memória RAM limpa. E as experiências e as vivências que o homem vai tendo é que vai cravando quem ele é. Então, tanto é que você, quando vai conversar com a pessoa, e você começa a ver que muito do caráter, da personalidade, da conduta dela, tem a ver com o passado, com as coisas que ela viveu, que ela se alegrou, que ela sofreu, formou uma personalidade. Por quê? Porque ela não nasceu pré-pronta. O homem é capaz de imaginar, né? Eu coloquei, porque o que é um ser moral? O que é um ser moral? O ser moral é aquele que ama, é aquele que odeia. O ser moral é aquele que cria, é aquele que tem valores invisíveis. Como é que eu posso nomear aqui? Vamos falar o que é alegria. Eu posso até tirar uma fotografia de uma pessoa sorrindo, mas a sensação de paz, a sensação de alegria, a sensação de amor, a sensação de ódio, é algo muito implícito a aspectos do caráter, da moralidade do homem. E isso é tão forte que as nossas leis, irmãos, elas servem não só para permear as nossas condutas carnais, mas ela também serve para permear as nossas condutas morais. Os nossos códigos, as nossas constituições, tudo isso é fruto de um ser moral. Então, Deus criou o homem um ser moral. Que moralidade é essa? Essa moralidade está implicada em vários aspectos, sociais, de tempos em tempos, de uma sociedade de um tempo, e assim nós poderíamos definir. Mas eu quero que você entenda isso. O homem é um ser moral, ele não é só carne. Ele não só reage aos instintos, ele não é um animal irracional que age aos instintos. Ele tem uma parte animalesca nele, e quem é animal, diga amém. Tem alguns anjos aqui, porque a metade ficou. Você é animal mesmo, irmão. Eu estou aqui para dizer essa manhã que você é um animal. Racional, mas é. Né? Eu não sou João Batista não, mas eu estou aqui hoje dizendo, né? Ele falava raça de víbora, né? Eu estou dizendo para você, você é um animal,
Você tem uma parte sua que é animal. Só que essa parte animal, ela é controlada pelo rácio, pela razão, por este ser moral. Tanto é que você, às vezes, tem vontade de esganar. E você não esgana por quê? Porque vocês assim, se eu esganar, eu vou responder por lesões corporais. Em primeiro lugar, você lembra, depois você vai, se você é crente de verdade, você não vou fazer isso porque a lei do Espírito diz que eu tenho que amar os meus inimigos, então eu não vou esganar. Então, toda essa moralidade que está estabelecida na sua mente, ela move, controla, ela define linhas, e as sociedades todas são regidas, né? A moral é tão interessante, que eu lendo uma vez sobre missionários, havia um missionário na África, que ele foi pregar, lá quando a África ainda não tinha o alcance que tem hoje, nós botamos aí 50 anos atrás, 60 anos atrás, ainda viviam-se tribalmente, né, no final do século retrasado, né, os missionários ingleses, 1800 e pouco, iam para a África para evangelizar, e lá tinha uma tribo que, quando o camarada contou a história de Jesus, sabe por quem eles se apaixonaram? Por Judas Iscariote. Porque no conceito moral deles, quem traía era o máximo. Então, você imagina como esse assunto de moralidade, ele é muito envolvido por aspectos sociais, né? Hoje, por exemplo, eu sou de um tempo em que mulher, quer dizer, eu sou de um tempo não, era criancinha. Eu me lembro, assim, vagamente, uma memória vaga, que nos anos 50 e 60, mulher que usava calça comprida era piranha. Quem lembra disso aqui? Alguém ouviu falar sobre isso? Hoje ninguém sabe, todo mundo usa calça comprida, não tem, mas olha, uma mulher, se ela botasse calça comprida, ela era difamada terrivelmente. Por quê? Porque o conceito moral, dá para entender? O conceito moral daquela época desclassificava uma mulher que usasse calça comprida. Irmãos, uma mulher divorciada há 20 anos atrás, no interior de Minas, ainda era muito discriminada pelo fato de ser divorciada. Olha, eu estou mostrando para você, hoje em dia metade da população é divorciada. Só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Acontece que esses conceitos morais, eles são transitórios, mutáveis, e dependendo da época e do momento, eles terão um ou outro valor. Agora ouça o que eu vou falar. O homem é um ser moral porque ele exercita e traduz pensamentos pela palavra. Ele tem pensamentos que ele consegue explicar e escrever. Então ele é um ser moral, também por causa disto. Ele é um ser moral porque ele cria leis e valores para o convívio social. Então ele é um ser moral por causa disso. Eu estou te dando um exemplo do que é moralidade, de onde ela nasce, assim a passant. Esse assunto profundo, é um assunto filosófico, tem uma profundidade extrema que você não imagina. Mas eu estou tentando mostrar para você, constatar com você o que é um ser moral. O homem, diferente dos animais, não tem só necessidades físicas, ele tem necessidades emocionais, ele tem necessidades sociais e ele tem necessidades espirituais. Deus foi surpreendido por uma situação incrível. Depois de ter criado, se é que Deus se pode surpreender, Ele não se surpreende, mas a expressão é de desalento de Deus, porque Ele percebeu que em vez desse ser moral e esse ser espiritual dominar sobre a carne, Ele percebeu que houve uma inversão. A carne começou a dominar este ser. Vem aqui comigo em Gênesis capítulo 6, eu vou mostrar uma coisa aqui para você. Gênesis capítulo 6.
Já vou dizer qual é o versículo. Você sabe que Adão e Eva foram expulsos e depois eles tiveram filhos. E eles não foram expulsos porque tiveram filhos. Eles tiveram filhos e não tem nada a ver com o fato deles terem sido expulsos. Amém? O fato foi, a questão foi a desobediência. Porque tem muita gente que liga o fato do pecado original, está ligado a sexo. Irmão, Deus criou o ser humano sexual. Provavelmente eles faziam sexo lá no paraíso. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Isso tem nada a ver. O que tem a ver é a desobediência. Eles saíram por causa disso. Então o versículo 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si o quê? Mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito, o quê? Não agirá para sempre o quê? Pois este é o quê? Deus percebeu que o homem era carnal. Ele disse assim: caramba, eu deixei uma instrução, mas ele não consegue obedecer essa instrução. O ser moral dele, a parte moral dele não consegue obedecer essa instrução, porque a carne domina sobre o espírito. E ele deu uma sentença aqui, ele disse: os seus dias serão o quê? Porque até aqui, os antecedores, Adão, Sete, Matusalém, Noé, esses homens, eles viveram muitos anos, 930, 700 e tanto, e aí Deus percebeu que quanto mais viviam, mais pecavam, mais desobedeciam. Então Deus definiu aqui que este homem que caiu, este Adão que caiu lá no paraíso, ele estava com defeito de fabricação, e agora ele não conseguia responder a uma obediência. A obediência é um ato moral. Diga para mim: obediência é um ato moral, mas a obediência também é um ato espiritual, amém? Então nem moral nem espiritualmente o homem não conseguia obedecer, porque a carne começou a ditar as normas para a vida daquela pessoa. Tem muito crente que se converte tudo e não enche a sua vida do Espírito Santo, e quem começa a ditar as normas para a vida dele, não é a palavra de Deus, não é a presença do Espírito Santo, mas são suas necessidades. Por exemplo, eu me lembro de uma certa feita, um irmão, que ele começou a faltar aos domingos à igreja. Aí um dia eu perguntei para o irmão: por que você está faltando aos domingos? Domingo é dia do Senhor, a gente tem que ter um dia consagrado a Deus. Estou dando esse exemplo para você entender. Ele diz assim: pastor, é porque eu tenho que trabalhar aos domingos, eu tenho que ganhar um dinheirinho aos domingos e não dá para vir. Aí eu disse assim: irmão, mas a Bíblia diz que o corpo é mais importante que a roupa. Na sua escala de valor você está invertendo. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas. Então você tem que ter fé para acreditar nisso. Mas quando a pessoa é dominada pela carne, pela necessidade da carne, ela começa a ficar irracional. E essa moralidade espiritual, essa moralidade emocional começa a ser dominada pela necessidade da carne. É em nome da carne que muitas pessoas vão cometendo toda sorte de pecado. E se você continuar lendo aquele texto que eu li lá em Romanos com você, em Romanos 7, volta comigo, só para eu fechar isso aqui, para logo mais. Romanos capítulo 7, lembra? Logo no início eu comecei a ler esse texto. Se você continuar lendo o texto, versículo 12, Romanos, é isso mesmo? 6:12.
7, 15. Mas eu quero que você venha agora comigo aqui em Romanos, capítulo 6. Diz assim, Romanos 6,12, veja só. Não reine, portanto, o quê? Reinar, quem é que reina? Reina quem manda, reina quem tem autoridade, reina quem tem o poder. Então ele está dizendo assim, não reine, portanto, o quê? O pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais o quê? As suas paixões. Nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a quem? A Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque ele explica, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim o quê? Então a Bíblia diz o seguinte, olha, você pode ser tentado, você tem um ser aí que paquera o pecado, mas saiba de uma coisa, se você quiser, você vai ter domínio sobre o pecado. Não se deixe dominar por ele, porque você tem domínio sobre ele. É o que a Bíblia está dizendo. E é justamente isso, irmãos, que eu quero logo mais, porque já passamos do horário, abordar como é que eu encontro esse caminho de dominar o pecado, não ser dominado por ele, e esse domínio passa por essa questão do prazer em Deus. Uma das coisas que mantém você atrelado a Deus, atrelado às coisas do Espírito, e essas coisas do Espírito dominam você para dominar a sua carne e não se submeter ao pecado, está ligado deste prazer. Porque lembra que eu comecei pregando aqui esta manhã, é o prazer que nos leva a fazer uma série de coisas, coisas boas e coisas ruins. Se você não descobrir esse prazer em Deus, ser crente vai ser um sofrimento. E eu quero que você entenda que ser crente, você não foi criado em Cristo uma nova criatura para viver um sofrimento, mas para viver uma alegria, um prazer. E esse tema, eu espero que você venha logo mais. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Tua palavra diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos entender algumas coisas para poder, Senhor, nos posicionar e não ser vitimados pelo diabo cada vez que ele traz sobre nós uma acusação, falsa ou verdadeira, não importa. Se é falsa, se é verdadeiro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Senhor, Ele tem roubado muita alegria, muito prazer do Teu povo, através, Senhor, desse truque dele. E Senhor, eu quero pedir que Tu me dês capacidade para ministrar, viver esse tema junto com os meus irmãos, ó Deus. Porque a Tua palavra, ela nos dá uma sentença, o pecado não tem domínio sobre nós, e nós podemos viver uma vida plena contigo, Senhor, alegres contigo. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a compreender, nos dá crescimento, nos ajuda a avançar, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém, amém. Meus irmãos, bom dia, bom almoço. Temos almoço aí? Tem almoço aí na igreja, se você quiser almoçar, levar para casa também. Deus abençoe a todos.